Bom dia, meu nome é Caroline. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos do Congresso de Iniciação Científica, a banca examinadora, e também dar meus agradecimentos pela oportunidade e ao meu orientador por todo o incentivo durante essa pesquisa, o Henrique Salmazo. Bom, o meu trabalho é sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos idosos da comunidade e de instituições de longa permanência. Sabe-se que a pandemia do Covid-19 gerou consequências desastrosas, não somente no que tange ao número de infectados e de mortes, mas também consequências diretas na saúde mental e psicossociais de diferentes grupos, principalmente naqueles mais vulneráveis, como por exemplo os idosos. Os idosos passaram a ser enquadrados como grupo de risco pelo aumento da probabilidade de agravamento da doença e com isso surgiram medidas de distanciamento social e de isolamento mais rigorosas, o que necessita então uma investigação que reforça uma investigação nesse grupo no que tange a saúde mental. Esse trabalho então se tratou de uma revisão integrativa da literatura e a gente utilizou como base de dados a Cielo, a Lilacs, a PubMed e também a Biblioteca Virtual em Saúde. Para o desenvolvimento da questão norteadora, a gente utilizou a estratégia PCC, Problema, Contexto e Conceito. Como problema, então, a gente utilizou os fatores associados à saúde mental dos idosos e o conceito a gente abrange a avaliação da saúde mental e dos principais transtornos e no contexto a gente utilizou os estudos realizados entre janeiro de 2020 até abril de 2022. E a pergunta norteadora construída foi: quais os fatores associados à saúde mental dos idosos que vivem na comunidade e instituições de lares de permanência para idosos durante a pandemia do Covid-19? Nós utilizamos 10 estudos variados, tanto qualitativos quanto quantitativos e mistos também. E a maioria dos grupos, da faixa etária pesquisada variou de 58 anos a 101 anos. E as alterações emocionais mais prevalentes no grupo de idosos, podemos destacar então os transtornos de ansiedade, os transtornos de depressão e também sentimentos de solidão, de irritabilidade, de estresse. E quando a gente fez a análise dos grupos de idosos institucionalizados, a gente pôde perceber que houve uma prevalência dos sentimentos de tristeza, de ansiedade de morte e de depressão em comparação aos idosos que vivem na comunidade. Outra coisa também que a gente pôde perceber na análise dos estudos foi que a gente teve uma piora no estado de saúde mental antes da pandemia e depois da pandemia. Inclusive, a gente tem um estudo por L. Bailey, entre outros, que demonstrou que 40% dos participantes dessa pesquisa relataram que a saúde mental estava pior ou muito pior desde o começo do isolamento. E a partir dos estudos analisados, a gente pôde constatar fatores associados à piora do estado de saúde mental desses idosos, como, por exemplo, o avanço da idade, a presença de comorbidades, também a dificuldade do acesso ao sistema de saúde durante a pandemia e também, em caso de pessoas institucionalizadas, as medidas rigorosas de isolamento social privou a visita de familiares, o que também acarretou no agravamento do estado de saúde mental dessas pessoas. Em síntese, o trabalho, a pesquisa, conseguiu responder à pergunta norteadora, que foi quais os principais fatores associados à saúde mental dos idosos que vivem na comunidade e nos lares de permanência para idosos. E a gente pôde constatar, então, os principais fatores associados e também destacar os principais transtornos de saúde mental dessa população. Com isso, o trabalho reforça a necessidade de avaliação do estado de saúde mental nessa população mais vulnerável, como também medidas de intervenção e cuidado para a gente evitar a deteriorização da saúde mental dessa população.